Tudo bom, terceiro ano? Tá? Todo mundo feliz? Então, eu tô feliz. Meninos, é um prazer estar aqui com vocês novamente. Então, vamos continuar nossos estudos, tá? Fizemos a revisão aula passada, então aqui nós iremos continuar. Pega o livrinho feliz de vocês. Ó, eu tô vendo você. É você mesmo, é você mesmo. Pensa que eu não tô olhando? Pensa que eu sei que você tá conversando? Olhando pro outro lado? Ó, só tô te olhando, viu? Tudo bom, mocinha? Então, olha só. Gente, abram para mim, no meu livro, na minha edição, tá? É o capítulo 26, na página 265. Se o livro de vocês for uma edição mais nova, então vocês procurem aí por arte africana, tá? Nós iremos falar hoje sobre a arte africana, tudo bem? Então, é uma aula que eu vou gastar 2 aulas, então vou fazer o primeiro videozinho hoje e irei finalizar na próxima semana com o próximo videozinho, tudo bem? Então, de preferência, eu peço que vocês já leem, terceiro ano, já leem logo o capítulo, anotem aí qualquer dúvida e já vão me passando, que eu já vou respondendo. É um prazer poder respondê-lo, sem problema, tá? Mas já vão adiantando aí o capítulo. Então, meninos, nós iremos falar um pouco sobre a arte africana. É muito legal, você sabe por quê? Porque a arte africana não é algo assim que a gente pode dizer que é estudada em sua totalidade, né? Na verdade, a arte africana, então as tradições africanas, elas estão começando, quando eu falo começando, não é há muito tempo não, há pouco tempo mesmo, a ter uma valorização agora, devido a todas as políticas, toda uma luta pela busca da valorização da cultura, das tradições, das religiões africanas e tudo mais. Então o pessoal está tentando resgatar isso aí, e é muito bom, é muito interessante, para a gente não ficar tão preso àquela arte, digamos, ocidental, presa ao eixo grego, romano, renascimento, vez ou outra oriental ou coisa do tipo. Faz um pouco mais. Então, a arte africana, gente, ela é riquíssima, é gigantesca, tem muito assunto, é antiguíssima, por que parece muito antiga mesmo, cerca, sei lá, 5 mil, 6 mil anos, tá? E ela continua aí, tá? Então, hoje nós iremos aqui essa primeira parte, uma visão mais geral, uns conceitos mais gerais da África, do conceito da arte africana, tá? E na próxima aula nós vamos aprofundar um pouco mais no conteúdo. Então, por favor, leia, tá? Se você ainda não bebeu uma aguinha, vai lá, bebe alguma coisa e vem com o tio, tudo bem? Vamos lá então, meninos! Desculpa, gente, é minha cachorrinha. Não tem como, eu tento fazer ela ficar quieta, mas toda vez que ela passa uma outra cachorrinha lá, ela fica brigando com a cachorrinha do vizinho, lá do prédio. Então, olha só, meninos, vamos começar a entender o nome, tá? Áfrico, tá? O nome Áfrico, ele foi dado pelos romanos. O que aconteceu? Os povos romanos, vocês sabem, né? Eles invadiram o Egito, depois invadiram antes disso eles invadiram o Cartago, então tudo mais. Então, eles tiveram contato com alguns povos nômades que andavam no norte da África. E eles acabaram batizando esses camaradas, esses povos, de Afro. Ou então Afrum, depende assim da tradução. Afro, tá? E que significava o quê? Terra dos Afro. Então, era o nome que os romanos davam aos povos que viviam onde? No Saara. Saara quer dizer deserto, tá? Então, quando você fala deserto do Saara, você está dizendo deserto do deserto. Então, a palavra deserto, a palavra Saara já quer dizer deserto. Então, todos esses povos que faziam comércio com os africanos, com os romanos, que viviam no Saara, eles eram chamados pelos próprios romanos de Afro. E acabaram chamando Africorium, terra dos Afro. Então, pegando a origem do nome, então é basicamente isso aí, tá? Então, olha só, um pouco da África. Gente, a África tem cerca de 900 culturas diferentes. É coisa demais. Vamos pegar. Pega então a América do Norte e a América do Sul, tá? Quantas culturas nós temos? É bem menos. Agora, pega a África. Gente, é gigantesca. É gigantesca. Um dos erros que nós temos, um dos grandes erros que nós tivemos, foi o seguinte, foi porque o pessoal acabou erroneamente entendendo que a cultura africana era como se fosse uma coisa só. Como se todo mundo tivesse a mesma língua, tivesse a mesma religião, os mesmos hábitos e coisas do tipo. Na verdade, eles não podiam estar mais errados. Super errado mesmo. Mas, Cláudio, o que aconteceu? O que aconteceu foi o seguinte, meninos. Depois que teve um certo período do tráfico negreiro na África, inclusive também outros povos islâmicos, os romanos, o que aconteceu? Os africanos que iam para a Europa
e para as Américas, eles acabaram se misturando. Tá? E nesses lugares eles acabaram criando uma cultura única, que não dava para fazer, aqui é a região da Nigéria, aqui é a região do Congo, aqui não. Chegando nas Américas, eles acabaram se misturando e virando uma cultura como se fosse uma cultura só, sabe? Uma cultura única. E aí, o que rolou, meninos? O que rolou foi o seguinte, que os povos acabaram acreditando que todo mundo da África tinha aquela mesma cultura, como se fosse uma coisa só. Perceberam o erro? Aí, com o passar do tempo, todo mundo começou a perceber que a coisa não era bem assim. Aí eu disse para vocês que, devido a algumas políticas públicas, o pessoal começou a tentar resgatar e perceberam que na África a cultura é diversificadíssima. Tem vários tipos de cultura, tá? Vários tipos de língua, vários tipos de religião. Um exemplo interessante, pode parecer cômico, mas é muito interessante. Todo mundo já assistiu aquele desenho do Pica-Pau, do Voodoo é Frajacu, que tem o jacaré? Então, qual site que eles estão fazendo? Do Voodoo. Só que no Brasil chegou o Voodoo? Não, não chegou o Voodoo. Chegou outras religiões, chegou o Candomblé, chegou outras, que habituou-se a chamar o quê? De macumba. Então, mas se você chegar nos Estados Unidos e perguntar assim, onde é que tem um terreiro de macumba, de candomblé, eles não vão saber o que é. Não vão saber porque não chegou essa tradição lá para eles, porque foi outro tipo de povo africano que chegou nos Estados Unidos. Assim como no Brasil, quem chegou foi outro tipo de povos africanos. Estão entendendo? Então, da mesma forma que se alguém lá nos Estados Unidos chegar no Brasil e perguntar onde é que é um lugar que faz voodoo, a gente vai achar engraçado, porque a nossa referência de voodoo é o desenho do Pernalonga, do Pica-Pau, e aquele desenho lá da Disney, a Princesa e o Sapo. Então, a gente não tem tanto, assim, contato com a coisa, assim, culturalmente falando. A gente não tem tanta força, tá? Então, a África, gente, ela é um lugar repleto de cultura, repleto de línguas diferentes, religiões diferentes, tá? E tudo mais. Sabe? O problema é o seguinte, que depois que teve aquela divisão errônea, geográfica e cultural da África, começou a ter vários conflitos entre os próprios africanos. Tá? Tribos que não eram para ficar juntas acabaram ficando. Então foi uma bagaceira, foi uma luta, foi um derramamento de sangue que até hoje, infelizmente, continua algumas regiões desse jeito. Tá? Então, olha só, tá uma região que durante séculos foi marcada por diversas disputas tribais, pelo tráfico de escravos. Esses dois aspectos acabaram por destruir diversas comunidades em cultura, literatura, religião, África, ou tradições variadas, etc. Então, vocês estão percebendo como que o que o pessoal fez no passado, até hoje ainda está refletindo na África, em conflitos, é uma coisa muito triste, tá? Essa imagem aí eu peguei pela internet e mostra, eu não me lembro exatamente, acho que aqui tá aqui, ó, Sudão. Então, né, tá tendo confrontos, é uma coisa assim cruel, então, não sei exatamente, talvez na aula de geografia vocês devem ter visto com mais detalhes, com mais profundidade, mas é uma coisa que não surgiu por agora, ó, tá dos tempos, vocês estão entendendo? Tá? Dica de filme, assiste um filme muito bom chamado Diamante de Sangue. Tem outro excelente também, que eu estou tentando lembrar o nome, só que realmente eu não estou conseguindo. Agora lembrei. Amistad. Eu acho que a pronúncia é essa, Amistad. É um filme excelente. Você tem que assistir os dois, para falar a verdade. Amistad e Diamante do Sangue. São propostas diferentes, são narrativas diferentes, períodos históricos também diferentes. Tá? Mas vocês podem ver assim, essa questão da cultura africana, desses dois filmes, como é muito interessante, tudo bem? Quem puder assistir, assista. O que aconteceu, gente? O interesse europeu na Europa, o interesse europeu na África, ela não surgiu do nada. Tá, terceiro ano, não surgiu do nada. Começou há muito tempo atrás, inclusive lá pelos portugueses. Lembra que os portugueses, depois que eles perderam as rotas comerciais, devido aos conflitos lá com os povos islâmicos, eles tinham que procurar uma outra rota. E nisso eles optaram por quê? Por contornar o continente africano e até o Oriente, né, a Ásia, as Índias, essa coisa toda, voltar com as mercadorias e revender. Tudo bem, funcionou durante muito tempo. Só que aí eles começaram a ter uma sacada muito boa. Poxa, esses caras assim, perceberam o seguinte, gente, a gente vai lá na África, leva um tempão, vai lá na Índia, leva um tempão para ir, um tempão para voltar. Eles começaram a perceber o seguinte, que alguns materiais que tinha aqui na África, algumas mercadorias, também tinha muito valor na Europa.
Então raciocina comigo. Se esses materiais conseguiam um bom preço na Europa, qual o sentido que tem de eles ir lá na Índia um tempão, outro tempão para voltar para vender? Não, a viagem na África é muito mais rápida que o jogo ir voltando, que o dinheiro, o lucro, isso é muito maior. Então, o que aconteceu? Os portugueses, eles começaram a ganhar muito mais riqueza em cima disso. Então, eles começaram a colocar várias, digamos, bases portuguesas aqui nessas regiões. Vocês estão entendendo? Vocês estão percebendo? E aí, meninas, o que aconteceu depois? Depois disso, outras potências europeias também começaram a perceber que os produtos africanos tinham grande influência, e alguns produtos africanos tinham até mesmo mais qualidade, inclusive alguns de minerais, o aço, a forja africana, nesse caso, do que os quê? Do que os europeus. Então, as potências aqui, eles começaram cada um a tentar influenciar ou fazer comércio e depois até mesmo dominar algumas partes da África. Então, vocês estão vendo aqui, Estão vendo aqui? Espanha, Itália, Reino da França, Reino da Grã-Bretanha, Alemanha, Portugal e Bélgica. Tá? Então, tudo isso aí, para vocês verem a influência desse camarada. Por quê? O que está colocando? Os produtos africanos começou a ter muita força. Tá? Na Europa, por exemplo, o marfim. O marfim é uma coisa muito triste, né? Mas o pessoal valorizava muito, que era amplamente disputado. O aço, o cobre e tudo isso. Tá? Gente, isso aqui eu vou pedir que vocês pesquisem um pouquinho, tá? Sobre a África subsaariana e a África subsaariana, tá? Então, esses dois é o norte da África e essa parte. Dê uma pesquisada, não vou falar muito sobre o assunto, mas eu acho que vale a pena vocês terem um entendimento sobre isso. Mas com certeza vocês já sabem da ter visto em geografia. Tá? Então, meninos, olha só, em relação à arte africana, o que nós podemos falar? Olha só, gurizada, a arte africana, ela chegou de uma forma muito limitada pra gente. Tá? N os motivos que, como passa nos outros videozinhos, eu falo para vocês. Mas chegou de uma forma muito limitada. Entre essas limitações, como foi que chegou pra gente e descrito. Por quê? Quando a gente fala em arte africana, quando a gente falava de arte africana, o pessoal imaginava que a arte africana era muito limitada ao artesanato, tapetes, tecido, alguns instrumentos, coisas do tipo, artesanato, sabe? Por quê? Por causa disso. Os primeiros camaradas a terem contato com a arte africana, tá, foram os povos islâmicos. Tá? E olha, para vocês terem ideia, a arte africana é extremamente antiga. Cerca de 6.000 a.C. já existia arte africana. Lembra? O Egito é África. Tá? Então, olha só. Então, vários objetos africanos, o pessoal começava a achar que não pertencia à África, como no caso o Egito ou coisa do tipo. Tá? Então, voltando aqui. Olha só. Os povos islâmicos, eles vão ter um contato muito grande com o norte da África. Então, vamos aqui, Então, o que aconteceu? Daqui a pouco eu volto, eu juro, tá? Então, olha só. Então, aqui os povos islâmicos eles vão ter contato com isso aqui, porque eles queriam invadir a Europa aqui pelo norte, pelo sul, perdão. Tá? E pelo norte da África. Tá? Eles queriam invadir, porque estava aquele confronto e tudo mais. Então, eles começaram a ter contato com esses povos africanos e começaram a trocar mercadoria, fazer comércio, inclusive a arte. Só que o que aconteceu foi o seguinte, é que para os povos islâmicos, algumas características da arte africana não eram bem vistas. Por quê? Porque a arte africana, gente, ela é extremamente espiritual. Sabe? Ela tem características que para a época e para os povos islâmicos não eram bem vistas. Então, por exemplo, para os islâmicos, a representação de algo vivo, a representação dos corpos humanos, do ser humano, não era uma coisa muito boa. E os africanos tinham essa representação. Então eles falavam assim, não, isso aqui eu não quero nada disso. O que você traz para mim? Traz alguma coisa mais artesanal, tapete, maquiagem, peles, sei lá, escudo, essas coisas assim de uso, né? Então eles traziam para isso, pegavam, comercializavam isso, e com o tempo eles começavam a levar isso para a Europa. Então os povos europeus, eles começaram a acreditar que a arte africana era limitada a esse tipo de coisa. Estão percebendo? Eles achavam que era limitada a esse tipo de coisa. Só que aí foi o grande erro. Por quê? Porque eles começaram depois a ver que não era bem assim. Então, um exemplo aqui, olha só que interessante. Gente, qualquer coisa vocês colocam pausa e copia, tá? Lembra-se que tem muita coisa que eu coloco mais história, então não está no livro, então vocês copiam, tá bom?
Então, olha só, aqui ó, tapete, tapete. E mas é a pergunta, e só existia isso? Não, tá? Existia pintura corporal, existiam diversas esculturas ou coisas de tipo. Por quê? Porque os africanos, gente, eles valorizavam muito a escultura porque a arte deles ou era, né, também, né, muito de espacial. Eles gostavam de tudo aquilo que ocupava um espaço real no lugar, tá? E por isso que é a escultura. Tudo bem? Então, olha só. Então, vamos voltar aqui um pouquinho. Então, aqui, ó. Essas máscaras aí. Isso aqui não chegou tão cedo. Chegou muito tempo depois e ainda o pessoal ficou, opa, opa, opa. Por quê? Porque para os povos islâmicos, isso aqui seria uma coisa muito... ia contra as crenças dele. Tá? Por quê? Porque as máscaras africanas, depois eu vou falar isso um pouco melhor, mas agora apenas resumido, as máscaras africanas têm como características a personalificação de uma entidade. Então, quando o artista faz isso, ele está dizendo que aquilo ali é a representação de um espírito, de uma entidade, ou de alguma coisa semelhante. Então, imagina um povo europeu da época, imagina os povos islâmicos da época que tiveram contato com esse tipo de coisa. Então, eles não acharam legal. Pensavam, não, deixa isso aí de lado, eu não quero nada disso. E traz apenas essa coisa mais comum, mais tradicional. Então, por isso que eu disse para vocês, há um tempo atrás, que a arte africana, durante muito tempo, ela ficou limitada. Tá? Ela ficou muito limitada. Depois começou a chegar esses exemplos para a gente. Então, olha só, coloco aqui. A outra característica da arte africana é que não existia a figura do artista como indivíduo. Tá? Existia a pessoa que fazia, mas ele não assinava, esse aqui é meu, esse aqui é eu que fiz. Não, mas assim, geralmente é aquele artista mais maduro, o mais velho, que tinha mais habilidade, ele começava e depois passava para o outro terminar, ou coisa do tipo. Vocês estão entendendo? Mas, atualmente, devido aos esforços dos arqueólogos, o pessoal está tentando catalogar esse material para tentar ver a quem pertence algumas características, algumas obras de arte. Então, olha só, isso aí é um tipo de arte que não chegou tão cedo para os povos europeus e, consequentemente, para a gente também. Tá? Essa primeira que vocês estão vendo aí é um crematório. O que é isso? Eles colocavam restos mortais aí, unha, cabelo, ossos ou coisas do tipo. Era usado muito em práticas religiosas, tá? Essa cabeça aí com o cabeção aí, também é uma representação não de entidade, mas é porque eles valorizam essa tribo, depois eu vou falar para vocês quais são as tribos, eles valorizavam muito a questão da memória. Então a memória aí era representada por essa testa assim mais crescida e tudo mais. E aquilo ali é um elmo que ele colocava e a pessoa, na crença deles, acreditavam que uma vez que recebendo esse elmo, uma entidade desceria e ele teria toda aquela força e tudo mais. Tá? Gente, uma característica também da arte africana é que ela é muito funcional. Ela não tem lá assim, para fazer filosofia, tudo tipo. Ela tem que servir para um objeto, ela tem que servir para uma finalidade, seja decorativo, religião, guerra ou coisa do tipo. Mas ela tem que ter uma finalidade. Então, diferente da arte tradicional nossa, que você pode ter uma finalidade estética, uma finalidade histórica, uma finalidade filosófica, coisa do tipo. Não, você tem que ter uma coisa de uso mesmo, você botar na mão e servir para alguma coisa. Tudo bem? Terceiro ano. Então, com isso, eu terminei essa primeira parte da África. Tá? Na próxima semana, eu irei voltar, tá? Finalizar a parte africana. Leiam o capítulo, tá? Anotem qualquer dúvida. O que vocês não tenham anotado, parem o videozinho, anote, tudo bem? E que eu tenho certeza que todos tenham a ganhar, tá? Bom, vamos começar a música. Então, eu vou dar uns 10 minutinhos para vocês. Vão lá, bebam alguma coisa, comam uma coisa leve, lave o rosto, dá aquela esticada, o dia ainda está muito firme e forte. Volte aqui pro Tio Clodes para nós começarmos música. Tudo bem, gurizada? Vamos lá, 10 minutinhos e volte para cá. Tudo bem? Vamos lá.